A poluição dos rios, mares por remédios e outros produtos farmacêuticos representa uma ameaça à saúde da humanidade. Isso segundo um novo estudo. Mas não se engane, a poluição não é apenas por conta dos remédios. Dejetos domésticos, fertilizantes agrícolas, lixo industrial e até drogas pesadas são despejados diariamente em rios, lagos e oceanos. Esse novo estudo acendeu um alerta na comunidade científica internacional. A população mundial está sendo envenenada diariamente e por um produto que chega a nossas casas todos os dias. E achamos que é seguro, mas infelizmente não está sendo. A nossa água está sendo diariamente contaminada, inclusive por drogas pesadas como cocaína e heroína. O novo estudo encontrou números alarmantes de substâncias altamente perigosas para os seres humanos na água em que bebemos. Veja os detalhes desse estudo e como se proteger. Cerca de 43,5% dos rios do mundo têm altas quantidades de medicamentos. É o que diz um estudo publicado na revista científica Environmental Toxicology and Chemistry. Na equipe da pesquisa tinha cientistas brasileiros. Nas investigações, descobriram que apenas 2 locais do mundo não tinham vestígio de nenhuma substância. Uma aldeia Yanomami, na Venezuela, e outro local na Islândia. Paracetamol, nicotina, medicamentos para epilepsia e diabetes foram detectados nas águas dos rios de diversos países, inclusive no Brasil. A pesquisa está entre as mais extensas realizada em escala global. Já se sabe que anticoncepcionais nas águas dos rios pode afetar o desenvolvimento e a reprodução dos peixes. O estudo coletou amostras de água de mais de 1.000 locais, em mais de 104 países ao redor do mundo, e identificou que mais de 1/4 dos rios pesquisados tinham o que é conhecido como ingrediente farmacêutico ativo, presentes em um nível considerado como inseguro para a saúde humana. Em 461 dos 1.052 locais monitorados, pesquisadores encontraram substâncias como antidepressivos, antimicrobianos, antifúngicos, analgésicos, progesterona, bloqueadores de cânions de cálcio, usado no tratamento da hipertensão e diversos outros medicamentos e substâncias. As maiores concentrações das substâncias em águas superficiais foram observadas na África, no sul da Ásia e América do Sul, incluindo o Brasil. Os medicamentos não se fragmentam totalmente em nossos corpos e chegam às estações de tratamento de esgotos através das fezes e urina. Também foram encontradas altas concentrações de nicotina dos cigarros. A vida selvagem presente nos rios está exposta a coquetéis de medicamentos, de analgésicos a antidepressivos. Mas como isso acontece? É simples, as estações de tratamentos mais modernas não são capazes de eliminar esses componentes antes que eles acabem em rios ou lagos. Toda vez que você toma uma medicação, parte dela é absorvida pelo seu organismo e parte é expelida através da urina e das fezes. Depois, essas substâncias vão para o sistema de esgoto, passa por um tratamento ineficaz e é liberado no ambiente. Depois, ele é capturado novamente pelo sistema de tratamento de água e volta para a torneira da sua casa. Ou seja, parte do remédio para dormir que você tomou hoje pode voltar para a sua torneira daqui a alguns dias. Um outro grande problema é a enorme quantidade de drogas pesadas encontradas na água em que bebemos. Cerca de 260 milhões de pessoas ao redor do mundo usam drogas a cada ano. E uma questão básica está sendo esquecida nessa história. Tudo que entra no nosso corpo precisa de alguma forma sair. Os esgotos estão inundados com drogas que são excretadas pelo corpo humano, junto a componentes químicos fragmentados que têm efeitos semelhantes aos das próprias drogas. As estações de tratamento também não filtram essas coisas, assim como acontece com os remédios.
Elas nunca foram projetadas para isso. Sem falar que uma grande quantidade de esgoto chega aos rios sem nem passar por qualquer tipo de tratamento. E esse não foi o primeiro estudo a descobrir drogas ilícitas na vida selvagem. Em 2019, por exemplo, cientistas do Reino Unido encontraram cocaína em camarões de água doce em todos os 15 rios em que foram coletadas amostras. Peixes que viviam no rio, abaixo de algumas estações de tratamento de esgoto, mudaram do sexo masculino para o feminino em poucas semanas. Isso devido à exposição a produtos químicos desreguladores de hormônios encontrados em pílulas anticoncepcionais. Especialistas encontraram níveis de drogas prejudiciais ao meio ambiente e aos humanos em um rio nas proximidades de Glastonbury, no Reino Unido, local onde acontece um dos principais festivais de músicas do mundo. A equipe de cientistas acredita que esses frequentadores desse festival fazem das adjacências do rio White Lake um banheiro a céu aberto. Levaram a níveis perigosos de cocaína e MDA no rio. Para checar essa conclusão, os pesquisadores fizeram medições antes, durante e depois do festival de 2019. A região onde o rio fica abaixo do festival tinha uma concentração de MDMA de 140 vezes maior do que aquela que ficava acima, ou seja, antes do festival. A concentração de MDMA, que é um princípio ativo da droga êxtase, era 4 vezes maior uma semana após o festival com mais de 200 mil pessoas. Mas os problemas não param por aí, e a lista de poluentes que contaminam a nossa água é extensa. Um relatório das Nações Unidas para o Meio Ambiente mostrou que 90% dos antibióticos são lançados no meio ambiente por meio dos esgotos. Estima-se que somente em 2015 foram consumidas 34,8 bilhões de doses diárias de antibióticos. Um alerta feito pela ONU. Segundo a entidade, a população mundial está cada vez mais exposta à água contaminada por antibióticos. O documento também mostrou que o descarte incorreto de antibióticos no meio ambiente amplia a ameaça da resistência antimicrobiana. Como consequência, os micro-organismos resistentes a medicamentos presentes na água podem provocar uma nova pandemia, mas agora de uma superbactéria que seria totalmente resistente aos antibióticos, o que seria catastrófico para o mundo. O aumento do número de bactérias resistentes aos medicamentos, chamados popularmente de superbactérias, coloca em risco a saúde de humanos em todo o planeta. Na verdade, o que acontece é que esses medicamentos deveriam voltar para as farmácias ou pontos de coletas específicos, mas eles são descartados de forma incorreta e acaba poluindo os rios, lagos e os oceanos. Em seguida, essa mesma água contendo esses remédios, pesticidas ou hormônios são captadas pelas estações de tratamento para se tornar água potável, onde também não recebe nenhuma espécie de tratamento específico para a remoção desses compostos químicos. Por fim, essa água que é considerada potável é distribuída para a população, mesmo contendo compostos que não foram totalmente removidos. As infecções por bactérias resistentes a antibióticos matam milhões de pessoas no mundo todos os anos. Para se ter uma ideia, mais de 1,2 milhão de pessoas morreram em todo o mundo em 2019 por infecções causadas por bactérias que são resistentes a antibióticos. Para se ter uma ideia da gravidade do problema, este número já é maior do que o total de mortes por malária ou AIDS a cada ano. Ou seja, o mundo está criando superbactérias que podem causar uma pandemia mortífera. Mas isso não acontece apenas na Europa, Ásia ou Estados Unidos. O Brasil também tem números alarmantes de drogas encontradas na nossa água. Como iremos ver agora? As amostras brasileiras que participaram do estudo vieram de Manaus, de Americana, interior de São Paulo, e do rio Pitbull, em Natal, Rio Grande do Norte, conforme Jean Leite Tavares, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, que também assinou esse estudo.
Para se ter uma ideia, o Rio Grande do Norte ficou entre os 60% dos lugares com mais presença de medicamentos na água. Um outro estudo realizado pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade evidenciou que 76% da população brasileira faz uso de medicamento a partir de indicação familiares, amigos, colegas ou vizinhos. Mas em algumas capitais, esses índices ainda são mais elevados. É o exemplo de Salvador e de Recife, que 96% da população se automedica. Já em Manaus, o percentual de automedicação é de 92%. No Rio de Janeiro, 91% da população se automedica. Já em Brasília e São Paulo, esse índice ainda é grande, mas caiu para 83%. Já em Belém, a taxa de automedicação é de 78%. E parte desses medicamentos vão parar nos rios e mares do Brasil. Um outro caso emblemático aconteceu na Bacia de Santos, em São Paulo. Uma pesquisa encontrou cocaína, isso mesmo, cocaína e diversos remédios na Bacia de Santos. A presença dessas substâncias já está comprometendo a vida marinha da região e também pode causar vários danos à saúde humana. A conclusão foi de um estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo. A pesquisa também encontrou cocaína, mas agora em mexilhões, coletados das praias de Santos, São Vicente e Guarujá, todas no litoral paulista. Os moluscos foram analisados entre o período de 2018 e 2022. A concentração de cocaína encontrada no rio foi de 500 nanogramas por litro de água. Seabra, coordenador da pesquisa, declarou: essa é a maior concentração no mundo para a região costeiras. Na Bacia de São Francisco, nos Estados Unidos, a concentração de cocaína é 100 vezes menor da concentração encontrada na Bacia de Santos. Sobre a presença de cocaína, Seabra tem duas pistas. Suspeitamos que haja perda no transporte da droga, que pode de alguma forma parar nos oceanos. Um outro ponto é que o elevado consumo de crack, que tem 40% de cocaína na sua composição, também pode dispensar o produto na região. Acredita-se que outros animais marinhos também acumulam contaminantes que afetam os consumidores de frutos do mar. Vocês podem lembrar que no começo do ano 2000, moradores do Rio de Janeiro receberam uma água apresentando forte cheiro e um gosto desagradável por semanas. Tal cenário caracterizou uma das piores crises hídricas do estado. A população reclama que a água está com cheiro e gosto de terra. Everton, os testes confirmaram a presença da geosmina. A SEDAI, empresa de abastecimento de água do Rio, foi acusada de despejar latânio no tratamento para conter a geosmina. O latânio é um elemento químico de símbolo La, classificado como terra rara e muito utilizado em fertilizantes. As terras raras são um grupo de 17 elementos químicos, dos quais 15 estão em nossa tabela periódica. No entanto, segundo a SEDAI, o latânio não é um metal pesado e ele inclusive seria utilizado em remédios para o consumo humano. Em um comunicado, a empresa declarou: antes de obter autorização do INEA, Instituto Estadual do Ambiente, a companhia analisou dezenas de artigos do mundo inteiro que atestavam que o uso do produto químico latânio em meios aquáticos não apontavam toxicidade. Mas o que fazer neste cenário? Cerca de 70% da população faz descarte desses produtos em lixos comum ou esgoto. Algumas redes de farmácias possuem programas voluntários de descarte correto de medicamentos. Verifique se as farmácias da sua região participam de alguma iniciativa de coleta de remédios. Em algumas cidades, as unidades básicas de saúde recebem medicamentos para descarte. Verifique no site da prefeitura da sua cidade se há pontos de coletas. Caso contrário, peça informações nos postos da sua cidade de como fazer o descarte seguro. Nunca jogar remédios em pias e vasos sanitários. O descarte correto de medicamentos também salva vidas e o meio ambiente. E você?
também se automedica? Você costuma jogar no vaso sanitário ou no lixo comum remédios que não usa mais? Ou envia para postos de coletas adequados? O que mais você acredita que nós podemos fazer? Comentem aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo ou gostaria de ver um assunto abordado, envie seus comentários e sugestões. Convido você a curtir, a comentar e a compartilhar esse vídeo, a se inscrever em nosso canal e ativar os sininhos das notificações. Assim, o YouTube te avisará sempre que houver novos vídeos. Ficamos por aqui, muito obrigado, até a próxima e se cuidem!